Boa noite a todos. Eu vim-vos trazer aqui uma preocupação minha e também pensar uma estratégia para sermos uma sociedade mais forte e onde todos nos sentamos melhor. Eu vou começar com uma pequena história que aconteceu. Eu tinha cerca de 18, 19 anos. Estava num intercâmbio europeu. Portanto, aqui nós éramos um grupo de portugueses, íamos à Bélgica, mas também havia um grupo de belgas que vinham cá. E estávamos uma semana num sítio, uma semana no outro. Estava na Bélgica, num concerto, e estava com uma das miúdas que estavam no grupo, comigo, e tive lá uma pequena cena com um grupo de miúdos. Já não me lembro qual foi a cena, mas lembro-me que dali da discussão surgiu qualquer coisa que não me agradou. E eu perguntei-lhe o que é que tinha sido, o que é que ele tinha dito. Ela não podia dizer, não, mas eu insisti. E ela disse, ele fez assim uma menção, fez um comentário pouco simpático relativamente a ti. Comentário, que eras assim um bocadinho escurinho. Ok, mesmo bronzeado, eu ser um tipo assim um bocadinho escurinho é um bocadinho de favor. Eu naquela altura fiquei muito irritado porque percebi uma coisa automaticamente. Percebi o que é nós sermos julgados com base num preconceito. Era miúdo, portanto, naquela altura fiquei assim um bocadinho agitado, mas depois a coisa passou. Mas esta questão do preconceito ficou. E ajudou-me a consolidar uma série de ideias e valores que eu tenho seguido e que tenho de alguma maneira tentado ter na minha vida e partilhar e debater com os outros. Porquê o preconceito? Eu há uns dias estava no Facebook e no meio daquelas coisas mais divertidas, outras menos divertidas, apanhei lá uma discussão num grupo de uma amiga que ninguém tem, relativamente a um tema que era a possível taxação em mulheres, taxação especial, portanto, uma taxa de especial, relativamente a mulheres que abortam pela segunda vez. E gerou-se ali alguma discussão, alguma controvérsia e foi muito curioso eu ver que pessoas que eu considero instruídas, com valores próximos dos meus, afinal, relativamente a algumas coisas, não têm assim valores tão próximos dos meus. E houve ali alguma discrepância de opiniões. Eu confesso que foi um bocadinho provocador e perguntei se alguém tivesse como considerado duas vezes também se taxar uma taxa especial que estava a reincidir, ou se alguém que tivesse cancro de pulmão por fumar também teria alguma taxa especial. O que é um facto é que, a páginas tantas, as opiniões cristalizaram, portanto, de um lado, quem achava que aquilo era perfeita patetice, onde eu alegremente me incluo, e quem achava que não, se aquelas mulheres deviam ter aquela taxa especial por uma série de motivos, não vale a pena agora estar aqui a explorar. Mas há aqui uma coisa que é muito interessante, que é os valores. A mim pareceu-me que os valores do julgarás e do condenarás realmente se sobrepuseram aos valores dos compreenderás e aceitarás. E percebi também que nós temos aqui dois tipos de valores. Temos os valores que nos abrem aos outros e temos os valores que nos protegem dos outros. Mas muitas vezes não sei porque é que nos protegem, porque acabam por nos fechar. E acabamos, se calhar, por não ter boas estratégias para estarmos com os outros, para perceber os outros e também para percebermos o mundo como ele é e o mundo que nós temos neste momento. Há um fenómeno psicológico muito engraçado, que é nós, quando não estamos ligados às outras pessoas, não vemos as outras pessoas como pessoas, vemos as outras pessoas como quê? Como objetos, como parte de um cenário. No fundo quando nós não temos uma ligação às pessoas, é como se elas não existissem. São conceitos, são itens, não há história, não há vida, não há um percurso, não há relações. Precisamos nos aproximar para começarmos a deixar de ter esse breu e começarmos a perceber as pessoas como os outros e começarmos a perceber se somos próximos, se não somos próximos, se confiamos nas mesmas coisas, se não confiamos nas mesmas coisas, se temos o mesmo percurso ou percursos parecidos ou não temos percursos parecidos. Mas nesta questão dos valores há sempre questões muito interessantes. Eu considero-me um homem com valores de abertura, mas mesmo assim tenho vindo a colocar em questão os meus valores de abertura e muitas das vezes a perceber se sou assim tão aberto ou não. Eu lembro-me, por exemplo, quando acompanhei
que eu gosto destas coisas, acompanhei quando foi esta história do casamento gay, as discussões que houve. Por um lado havia, com certeza, os iluminados que defendiam a total abertura e, por outro lado, havia os retrógrados que viviam na Idade Média. E do outro lado havia os libertinos e quem defendia os bons valores morais. No fundo, estamos sempre a falar de duas dinâmicas exatamente iguais. Estamos a falar de preconceito. Temos o preconceito de quem acha que a sua razão é a razão só porque sim, e por outro lado, temos aqui quem acha que a sua razão é a sua razão só porque sim. Mas acho muito interessante temos de ter atenção qual é que é, que tipo de valores é que nós temos. São os valores que nos abrem à relação ou são os valores que nos fecham à relação? Há uns tempos eu estava numa reunião social e foi apresentada a Sara e a Rita. O que eu posso dizer aqui que são números fictícios, mas são números verdadeiros, porque não interessa para nada. Disseram, olha, a Sara e a Rita, olha, elas casaram-se a semana passada. E eu tive ali 3 segundos de hesitação, 3 segundos de estranheza. Estranheza porquê? Porque sou, de alguma maneira, preconceituoso relativamente ao casamento de pessoas do mesmo sexo? Não. A minha estranheza foi que eu, no meu ambiente, ainda não tive contacto com este contexto. E eu acho que muitas vezes isto é preciso. É preciso nós termos contactos com outros contextos para percebermos realmente onde é que nós nos aproximamos e onde é que nós nos afastamos. Há um programa, que é o programa Erasmus, que serve exatamente para isso. Que serve para quê? Para que diferentes pessoas de diferentes países, de diferentes culturas, de diferentes idiomas se conheçam, contactem com as diferenças e assim percebam em que medida é que são diferentes, em que medida é que são próximos, o que é que têm de diferente e o que é que têm de próximos com todos os outros. E eu acho que para nós muitas vezes precisamos disso, precisamos de mais contacto com a diferença. Precisamos de mais contacto com a diferença, precisamos de perceber onde é que os outros são diferentes e onde é que os outros não são diferentes, são como nós. Para quê? Para conseguirmos construir uma base para uma sociedade e para conseguirmos enfrentar os desafios que nós temos. E temos enormes desafios como sociedade. Precisamos de criatividade, precisamos de diferença, precisamos de originalidade. E é só com a abertura e com valores de abertura que eu acho que vamos dar. Obrigado.